Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos em mais um Conversando sobre a Fé. Eu sou o Padre Juliano Grafanassi, vigário paroquial da Paróquia Espírito Santo, aqui no Jardim Satélite São José dos Campos. E hoje nós falaremos um pouco, nós matamos Jesus? Nós o traímos igual Deus foi traído no relato da criação com Adão e Eva? Veja e nós responderemos. A primeira coisa que nós devemos reparar no relato da criação, e aqui também está inclusive uma introdução antropológica sobre o pecado. A negação que aconteceu por parte de Adão e Eva, ela se diz em três figuras principais, ou em três palavras que nós podemos designar segundo o Catecismo da Igreja Católica. A primeira é a prepotência. É o pecado do orgulho mesmo, aquilo que nós reconhecemos, e aí podemos falar do ensemismamento, ao deixar Deus para seguir o eu, aquilo que eu quero, aquilo que é a minha vontade. E isso Adão e Eva fizeram, e nós podemos ver e acompanhar em Gênesis capítulo 1 e 2, e ao longo dos primeiros livros ali, ou melhor, dos primeiros capítulos do livro do Gênesis. Depois, nós podemos observar a indiferença, que já aí não é mais o ensemismamento, mas o não ouvir, o não escutar Deus. E isso nós podemos observar que está em Adão e Eva, mas ao mesmo tempo está relacionado ao longo da história da salvação. E é muito importante que nós observemos isso, porque isso está presente nos profetas, nos salmos, e também quando o próprio Deus ele retoma o chamado ao povo de Israel e tenta ali com os profetas, os juízes, o próprio amor àquele povo, designando então o homem como a primeira criatura e também aquele que Deus criou o céu e a terra, vamos dizer assim, que é o protagonismo da criação, ele é feito para o homem. E depois nós percebemos que o próprio Deus, ao se relacionar com o ser humano, há a rejeição por parte do homem. E nós percebemos que isso também acontece ao longo da história. A indiferença ela é diferente de rejeição, porque a rejeição ela é mais que isso. A rejeição ela é a ausência total daquilo que é a proposta de Deus ao longo da história. E isso gera os contrastes, as mortes dos profetas, bem como também a morte do próprio Jesus. A antropologia teológica ela nos fala que Jesus ele é o protótipo da criação. Então, Adão e Eva eles são as prefigurações daquilo que seria a criação perfeita, que é o próprio Jesus e que se confirmou a partir dele. E é nele que nós somos criados e gerados à imagem e semelhança. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós matamos Jesus e quando Jesus ele viveu ali a sua vida pública, ele trouxe algumas propostas e algumas coisas que estão pontuadas no catecismo. Então, no capítulo do catecismo 592, ou melhor, parágrafo 592, 593, 594, Jesus ele dá indícios de que a lei foi uma criação de Deus e ele veio para atualizar. E ele não morreu porque ele descumpriu a lei, mas porque ele a cumpriu de forma perfeita. Então, de certa forma, nós retomamos algumas características que estão lá na criação. Os pecados que eu acabei de citar, que é a rejeição, a indiferença e a prepotência. Então, quando nós traímos a Deus, nós colocamos isso como ponto ápice da afirmação de que nós não precisamos de Deus e por isso escolhemos não viver
a proposta de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. E além disso, a maneira que Jesus ele procede ao longo da sua vida pública faz com que ele entre em conflito com uma sociedade que era materialista, paternalista. Materialista porque o templo girava não em torno do culto, mas em torno das vendas daquilo que eram os sacrifícios. Tantos os sacrifícios que alguns eram até marginalizados porque não conseguiam cumprir com o seu preceito de sacrificar as coisas e cumprir com o seu dever hebreu, de judeu, para com Deus no templo. E muitos também, os órfãos, as viúvas, os pobres, aqueles que eram excluídos pela sociedade como os cobradores de impostos e tantos outros pecadores, Jesus também, ele convivia com essas pessoas e mostrava que o reino de Deus e a própria lei também se aplicava a essas pessoas. Então, em qual sentido nós podemos observar que nós matamos Jesus? Nós não o matamos de forma literal, como alguns dizem, mas nós o matamos enquanto condição de que a sua história se aplica à nossa história. Então, é interessante que nós olhemos sobre esse parâmetro, que a história de Jesus ela se repete, ela se atualiza. E pelo fato dela se atualizar numa mensagem, numa proposta de vida, que nós somos a comunidade dele hoje, nós devemos perceber que a forma literal, ela também se aplica a nós. E o matar, como nós sabemos, não é só quando nós mutilamos alguém ou quando nós tiramos a vida de alguém. Nós a matamos através da nossa indiferença, da nossa rejeição e do nosso orgulho. Então, por isso é importante destacar essa antropologia e, ao mesmo tempo, essas figuras que nos apontam para aquilo que nós estamos fazendo e, com base no catecismo, nós entenderemos que conversar sobre a fé nos dá condições de trazer a razão e a explicação de uma vida pautada nas Sagradas Escrituras, de uma vida pautada na tradição e no magistério, que nos garantem um caminho feito junto com Jesus. Então este foi o nosso Conversando sobre a Fé e pergunte, nós responderemos. Mas curta aí a nossa página e veja aquilo que nós estamos propondo a vocês para que a percepção da igreja e o conhecimento da igreja purifique também as nossas intuições e purifique também os nossos pensamentos que às vezes são distorcidos. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e um grande abraço e até uma próxima oportunidade.